26 de julho de 2021, mais uma vez aqui com vocês no nosso momento de reflexão, aguardando os nossos companheiros que vão entrar ao vivo, a todos vocês também que vão ver essa transmissão depois, ou no Facebook, ou no Instagram. Também eu agradeço o carinho de todos vocês. É sempre uma alegria poder estar com vocês de alguma forma, poder compartilhar das nossas reflexões, desses assuntos que nós trazemos aqui, que procuramos que tenha alguma relação profunda no nosso dia a dia. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então estamos entrando aí, Gisela, que bom, Gisela, Andreata, Fábio Ferreira, Mariângela, minha querida, entrando, Zé Ricardo, Glorinha, Alexandre Santos, como é que tá, meu amigo? Quanto tempo? Bom ter você aí, meu primo Neto, vi que entrou aí também. Então, gente, nós estamos, como eu estava falando, mais uma vez aqui, nos preparando, acalmando nossos corações. Magali, como sempre, querida, entrando. Vamos nos preparar para nós podermos, da melhor maneira possível, estabelecer uma sintonia favorável para que a gente consiga refletir sobre o tema da noite, mas um tema interessante, intenso, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de todos vocês que de alguma forma estão ligados aqui em nós. Dani, Daia, querida, te ver aqui com a gente. Enfim, meus amigos, vamos então já fazendo os exercícios respiratórios, trazendo a nossa atenção para este momento, tentando, dentro do possível, nos desligarmos. Deixa eu ver se eu ajeito aqui no Facebook. Agora o pessoal aí no Facebook me avisa aí se melhorou. É importante que a gente tente, dentro do possível, sair da nossa muitas vezes do turbilhão que a gente está vivendo no nosso dia a dia, algumas angústias. Então, de alguma forma, é sempre bom a gente poder tentar se focar totalmente na nossa proposta, de tentar prestar bastante atenção no que a gente está realizando aqui, nas reflexões que serão feitas. Então vamos fazendo os exercícios respiratórios. Agradecer por essas vibrações que nos envolvem, a cada vez que nós nos dispomos a abrir um espaço no nosso dia a dia para entrar em conexão com essas forças que nós sabemos que regem todo esse universo de uma forma perfeita. Então, cada vez que a gente abre a nossa mente, o nosso coração para momentos como esse, sempre seremos envolvidos por essas vibrações maravilhosas. Meu mano chegou, tá aí na área, meu mano querido, que bom, melhorou lá no Facebook. Eu tinha esquecido de fazer um detalhezinho ali, mas vamos lá, gente, vamos respirando. Quem quiser imaginar sendo envolvido por essa vibração, são muitas vezes companheiros espirituais que se aproximam até para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa reflexão. Isso acontece. A gente gostaria muito que essas vibrações beneficiassem o lar de todos vocês, todos de alguma forma, que possam ser envolvidos por essa vibração de paz, de carinho, Elzia, querida, tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu gostaria de saber como é que nos saímos em relação ao exercício da semana passada,
sempre no final a gente propõe que em cima do tema que a gente desenvolve aqui, a gente faça, pelo menos na semana seguinte, um exercício, né? E na semana passada a gente tratou de ser feliz. Será que nós conseguimos, né, buscar, pelo menos perceber como nós estamos buscando a nossa felicidade? O que impede muitas vezes da gente aumentar a quantidade de momentos felizes na nossa vida, né? Então isso, como eu sempre falo, é algo que a gente deve fazer sempre, né? Todos esses temas que a gente procura trazer aqui são temas que precisam estar sempre em pauta na nossa vida. A gente precisa tê-los sempre de forma assim muito intensa na nossa vida, porque volta e meia vão surgir situações no nosso dia a dia que vão nos remeter a esses temas e quem sabe a gente não se lembre das reflexões que foram feitas aqui e a gente possa até fazer um bom exercício e melhorarmos ainda mais as nossas reações em relação a como nós agíamos anteriormente. A ideia é exatamente essa. E essa é a ideia do nosso projeto, né? Então estou vendo aqui o Diego, também está entrando aí. Diego deve estar todo bobo com o Flamengo dele. Não tem como ser diferente, né, Diego? Que bom que você está aí. Então vamos lá, gente. Luísa também entrando, vários queridos aí, é sempre um prazer. Assim como também é um prazer quando eu vejo lá que outros que não estão ao vivo aqui, tanto aqui no Instagram como no Facebook, entram também e compartilham o vídeo. Então isso é muito importante, eu fico muito feliz, né? Então hoje o tema que eu escolhi é quando a masculinidade é tóxica, né? É um tema bastante interessante, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, especialmente aqui no Brasil. São vários os casos de violência contra a mulher, partido de homens, e, na verdade, nós vivemos numa sociedade machista e que, claro, né, essa característica da nossa sociedade, ela afeta tremendamente não apenas as mulheres, como eu falei na propaganda que eu fiz, né, no sábado passado, mas muitos homens também. E a ideia nossa é exatamente fazermos esse tipo de reflexão aqui hoje, né? Masculinidade, o conceito, um dos vários conceitos, mas tem um que eu achei interessante. Conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens, né? Então toda a sociedade, seja ela qual for, ela impõe de alguma forma padrões comportamentais. Isso é fato, seja para homens, seja para mulheres, né? Desde que nós somos muito pequenos, na mais tenra idade, nós somos condicionados a seguir determinados padrões impostos por essa sociedade que a gente vive, né? E como a nossa sociedade ela é extremamente machista, extremamente mesmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a chance da masculinidade ser tóxica, ela aumenta consideravelmente, porque ela vai encontrar, né, o homem vai encontrar dentro dessa sociedade, da nossa sociedade, condições muito favoráveis para que esse processo aconteça, né? Então, é uma imposição, como eu estava falando, que ela pode gerar muitos danos para todos nós, né? Então, muitas vezes o indivíduo ele se vê obrigado a seguir determinados padrões que às vezes ele não quer, ou ele mesmo não gosta, ou ele não concorda, não se afiniza, mas ele se vê obrigado, impelido a ter esse tipo de conduta, né? Então a gente cresce, né? O menino cresce ouvindo que, olha, homem que é homem, aí tem vários, né? Homem que é homem não chora. A gente cresce ouvindo isso, né? Homem que é homem não usa vermelho, não usa rosa, não usa sei lá que cor seja, né? Homem não pode demonstrar fraqueza,
Então isso tá muito, isso faz muito parte do universo masculino, né? Então vocês vê, por exemplo, o homem, ele tem esse estereótipo de não demonstrar fraqueza, né? De ter sempre aquela postura de que é forte, né? Não pode ser sensível, né? Uma coisa interessante, eu estava conversando até com a Mariângela, né? Nesse fim de semana, uma das coisas interessantes, quando a gente tem grupos que visam uma transcendência, grupos de autoajuda, grupos de apoio, a grande maioria desses grupos são formados por mulheres, né? Existem homens, sim, mas a grande maioria são mulheres, é composto de mulheres, né? Por quê? Isso faz parte, né, desse universo masculino, né? Essa coisa de, poxa, de pensar muito. Não estou generalizando. É um padrão, é um estereótipo que existe e que faz parte, sim, né, dessa imposição que muitas vezes a sociedade faz com o universo masculino, né? Então, por exemplo, tem homem que não vai a médico, né? A médico que é essa? Não. Né? Tem aquela postura, né, extremamente rígida, né? O homem tem que ser o chefe da casa, o provedor, né? Então tem homens que desenvolvem processos até mesmo graves de depressão quando, por exemplo, ele está desempregado e a esposa está trabalhando, né? Então existe isso muito, né? Ele fica envergonhado pelo fato de ele não estar trabalhando e a esposa está, né? Então homem não lava louça, homem não varre a casa. Então, tem uma série de estereótipos, né, que nós, homens, né, sempre ouvimos desde que nós nos entendemos por gente, né? Então, exatamente essa questão que nós queremos refletir aqui hoje, né? Então, por exemplo, outra coisa, né? O homem tem que gostar de futebol, o homem tem que gostar de carro, tem que beber, enfim. Então, se existem homens que fogem a esse padrão, que não tem esse tipo de padrão, eles sofrem preconceito, eles sofrem até mesmo violências em relação a essa conduta. Então, o que acontece? Eu falei aqui em cima que muitas vezes os indivíduos se veem obrigados a seguir determinados padrões, né? E obrigado é a palavra mesmo, porque eu até coloquei aqui entre aspas, mas por que eles se veem obrigados, né? Porque de repente eles têm aquela necessidade de serem aceitos nos grupos dos quais ele faz parte. Então, se ele não agir da maneira como aquele grupo, como é o padrão daquele grupo ali, talvez ele vá perder o espaço dentro daquele grupo, ele vai passar a ser deixado de lado, né? Vai ser excluído muitas vezes daquele grupo, né? Então, como lhe falta muitas vezes uma maturidade emocional para assumir a sua condição de não gostar daquilo que aquele grupo de homens gosta de fazer, né? Então falta aquela maturidade, então ele se mantém naquele grupo realizando, praticando atitudes, tendo comportamentos que o violentam, que na verdade ele não está gostando de fazer aquilo. Mas ele faz porque ele não consegue romper essas barreiras, né? Que é uma barreira complicada a ser rompida, né? Diga-se de passagem, né? Porque é às vezes um padrão muito diferente do que é realizado por aquele grupo de pessoas. Então, por ele não ter essa maturidade, essa confiança em si mesmo, ele acaba se submetendo a aquele grupo e aquilo que aquele grupo realiza, ou faz, ou gosta de fazer, né? Então, quantos relacionamentos entre homens e mulheres, né, que são afetados exatamente por essa toxicidade, por essa condição tóxica da masculinidade, né? Quantos feminicídios acontecem exatamente em função desse estado deletério
que toma conta de muitos homens, né? Então, a gente a todo instante, infelizmente, nós estamos vendo episódios como esse, né? O homem, por exemplo, quando uma mulher resolve não querer mais um relacionamento, né? A reação do homem, não todos, claro, né? Veja bem, não estou querendo generalizar, mas o que a gente vê é o homem não aceitando ser abandonado pela sua companheira, né? Então, para ele, perante, de repente, os seus companheiros, os seus amigos, perante a sociedade, está sendo uma humilhação, né? Então, ele, na condição máscula, na condição de homem, ele não pode se submeter àquilo. E chega às raias de cometer os feminicídios, ou as agressões, as violências que a gente volta e meia vê na grande mídia o que está acontecendo, né? Então isso é muito ruim, que sem dúvida é apenas um exemplo da condição tóxica que pode alcançar a masculinidade, né? É exatamente sobre isso que nós queremos refletir aqui hoje. Até porque, para que um homem ele se reconheça, ele reconheça em si que existe essa toxicidade, é preciso, sem dúvida nenhuma, muito esforço. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Porque muitas vezes ele está apenas reproduzindo tudo aquilo que ele sempre ouviu, e às vezes do próprio pai, dentro da sua própria família, às vezes pela própria mãe, né? Existem muitas mães, né, que reforçam essa condição junto aos seus filhos, né? Está melhorando muito, né? Hoje em dia nós temos realmente a sociedade ela está mudando sob vários aspectos, né? Mas ainda assim encontramos situações em que esse tipo de característica de toxicidade da masculinidade, ela afeta as pessoas em seus meios onde convivem, né? Então, o reconhecimento desse indivíduo, ele se reconhecer portador de uma masculinidade tóxica, isso vai exigir um rompimento, muitas vezes, com padrões que estão arraigados dentro dele, né? É uma luta tremenda que ele vai exercer sob padrões estabelecidos durante muitos anos. Então, mas quando ele começa realmente a dar os primeiros passos no sentido de vencer esse estado, né, ele começa a ter uma sensação, como qualquer um de nós, né? Quando nós começamos a ter essa busca por sermos plenos no sentido de nós podermos fazer aquilo que nós estamos com vontade de fazer, né? Quando a gente consegue esse estado, e ele não é tão fácil, né? Porque a gente está sempre de alguma maneira sofrendo a interferência, a influência do meio social onde nós vivemos. Então, quando nós conseguimos começar a perceber essa sensação de libertação, né, desses conceitos, né, dessas imposições, nós vamos nos sentindo mais leves, nós vamos nos sentindo mais confiantes e realmente com vontade de realmente vivermos a vida que nós desejamos viver, né? Não é fácil, eu repito, mas eu acho que nós devemos tentar, né? E sempre, como eu falo aqui sempre, gente, porque um dos objetivos maiores desse nosso encontro aqui é o estímulo a nós despertarmos a nossa consciência para quem nós realmente somos, né? Parar para a gente pensar, perceber, o que me impede de fazer isso? O que me bloqueia a fazer isso, né? Então, a nossa ideia é exatamente essa, né? Refletir sobre isso, porque às vezes nós mesmos criamos para nós empecilhos nas nossas vidas, que na verdade são coisas que a gente não quer realizar e que não é tão difícil de não realizar. Isso é o que é mais interessante,
Basta que a gente se esforce um pouco, a gente realmente se entenda como o que nós somos, o que nós queremos, para podermos efetivamente realizar aquilo de maneira livre. Essa é a grande proposta. Então eu peguei aqui no livro Minutos de Sabedoria, a mensagem número 64, e o Torres Pastorino fala o seguinte, olha que interessante: não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Então eu gostei do começo dessa mensagem, que tem muito a ver com a nossa proposta aqui hoje. Quando ele fala lá, né, não se escravize às opiniões alheias, que muitas vezes elas são levianas e fruto de ignorância, né? E nós, muitas vezes, a Maria já não gosta que eu fique falando muitas vezes, mas não raro nós nos escravizamos às opiniões de outras pessoas. Poxa, o que vão pensar se eu fizer isso ou fizer aquilo? Se eu usar a roupa assim ou usar a roupa assado? Ou seja, nós realmente nos escravizamos, se não tomarmos cuidado, nós nos escravizamos frente à opinião das outras pessoas, né? Não importa o que os outros pensam ou digam de nós. É difícil a gente chegar a essa condição, não é verdade? A gente conseguir ter uma plenitude na nossa ação, no nosso pensamento. É claro que nós não vamos conseguir esse estado em 100% das situações, até porque nós vivemos numa sociedade e existe uma série de fatores que impedem que nós tenhamos algo absoluto em relação a esse tipo de postura. Mas muitas vezes nós podemos e devemos nos libertarmos desse tipo de atitude que bloqueia a nossa expansão maior, a nossa busca pela plenitude. Aí ele fala aqui também, o que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Então, o que realmente importa é aquilo que a gente, na verdade, é, né? Então, as pessoas precisam entender, nos respeitar como nós somos. Independente, né? Agora, é claro, se eu estou cometendo crimes, se eu estou tendo atitudes que prejudicam as pessoas, é diferente, né? Aí é diferente, claro. Agora, nós temos a nossa maneira própria de ser, né? Que a gente tem que parar para pensar até que ponto, né, eu me violento muitas vezes pelo fato de eu não dar vazão à minha maneira de ser só porque tem determinado grupo de pessoas que não vão entender, né, aquela proposta, porque existem padrões definidos, estanques, sobre o que nós podemos ser, o que nós devemos ser, como nós devemos nos comportar, né? Então, é a grande reflexão exatamente essa, né? Então, nessa questão da masculinidade nociva, né, tóxica, né, as mulheres têm uma grande parcela de responsabilidade junto aos homens com os quais elas convivem, né? Sejam maridos, sejam namorados, sejam filhos, uma grande parcela de contribuição, não digo responsabilidade, mas elas podem contribuir tremendamente para fazer com que esse estado de toxicidade, caso existam nesses homens com os quais elas convivam, possa ser de alguma forma amenizados, através da conversa, através de levá-los a reflexões, muitas vezes, né? Porque
Eu estava ouvindo uma palestra esse fim de semana, que aliás foi a razão de eu ter escolhido esse tema, em que era um psicólogo falando que era um senhor de 73 anos no consultório dele, tremendamente arrependido da toxicidade que foi a masculinidade dele, que afetou a relação com os filhos, fez ele perder mulheres que eram incríveis na vida dele, mas que não suportaram aquele tipo de postura, né? Então, para que isso não aconteça, né, porque já desde cedo nós não nos responsabilizarmos, por exemplo, pelas crianças, especialmente os meninos, já que nós vivemos numa sociedade machista, desde a mais tenra idade, as mães, as avós, os avós, os pais, todos os adultos, eles já podem e devem contribuir para a formação daquele menino, para que ele tenha uma conduta masculina, sim, mas que não seja tóxica, a ponto de futuramente ele vir a ser um agente de violência, né, contra as mulheres e contra si mesmo, porque esse psicólogo diz que são vários os homens que procuram o seu consultório para exatamente tratar do problema que está sendo a vida deles em função dessa maneira tóxica com a qual eles manifestam a sua masculinidade. Então, essa é a reflexão, né? É muito voltado para nós homens, mas também para as mulheres, né? Que, aliás, né, aqui no momento de reflexão são a maioria, como eu falei anteriormente, mas é sempre bom nós estarmos com a nossa antena de percepção apta a captar essas propostas de reflexão, gente. A gente precisa exercitar isso, fazer um uso dessa capacidade o máximo de vezes possível no nosso dia, na nossa semana. Porque dessa forma a gente amplia a nossa capacidade de visualização de determinados aspectos da vida que são fundamentais para que nós sejamos felizes, como eu falei na semana passada. Certo, gente? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Fechem os olhos. E agradeçamos. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a força poderosa que rege todo o universo. Que essa vibração poderosa, ela nos envolva, a fim de que nós cada vez mais possamos nos voltar para dentro de nós mesmos, tentarmos entender algumas das reações que a gente tem, se não todas, mas pelo menos algumas, a fim de que possamos reagir de uma maneira cada vez mais consciente. Consciente no sentido de fazer o bem, de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para melhorar o mundo à nossa volta. Agradeçamos ao Criador, agradeçamos a todos esses irmãos espirituais que estão presentes ao nosso lado, nos abraçando, facilitando a absorção dessas energias poderosas que estamos recebendo nesse momento. Que a paz de Deus esteja nos corações de todos nós. Se alguém lembrou de pegar a aguinha. Muito bom, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês, sempre pedindo que vocês compartilhem, né, a live, compartilhem aí o nosso projeto, convidem outras pessoas, né? Quem ainda não se inscreveu lá no meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, vai lá, se inscreve, chame outras pessoas, amigos, familiares, vamos tentar espalhar, né? Porque a ideia é exatamente essa. Se a gente conseguir tocar
outros corações, eu vou ficar feliz da vida, e eu acredito que vocês também. Gilbinha, meu querido, Jean, tô vendo aí também, que coisa boa. Valeu, Diego, muito bom tê-los aí presentes. Eu vi a Sandra de Sá também entrou. Todos vocês, agradeço de coração o carinho, as vibrações que vocês mandam para que a gente siga em frente com esse projeto. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e vamos fazer esse exercício da semana, hein? Especialmente a gente. Nós homens aí, nós temos um bom exercício para fazer durante essa semana. Tá bom, gente? Um beijo para todos.